Avançando então no módulo 4, Aprendendo CSS, na última videoaula nós falamos sobre as pseudoclasses, que são estados específicos, ou alguns estados em particular, de um determinado elemento. Agora nós vamos falar sobre os pseudoelementos, certo? Bom, os pseudoelementos, eles são utilizados para formatar partes de um elemento, ok? Diferente das pseudoclasses que usavam os estados, alterações de estados de um elemento, agora a gente vai considerar pedaços desse elemento, certo? E os principais que a gente vai ver é a primeira letra, a primeira linha do texto, o marcador de uma lista e a seleção do usuário, ok? Então são os itens que nós vamos ver e aí vamos tentar fazer um passo a passo aqui de como fazer isso acontecer. Então, a sintaxe dos pseudoelementos é um pouquinho diferente, bem sutil a diferença, porque enquanto nas pseudoclasses é utilizado dois pontos, e nos pseudoelementos são dois pontos. E aí fica um pouco... uma questão depois, eu vou mostrar para vocês a lista, né? Para que vocês tenham toda a lista dos elementos, dos pseudoclasses, dos pseudoelementos. Às vezes vocês não vão lembrar qual é, basta consultar a lista. Uma vez consultado a lista, você já identifica se você vai usar dois pontos ou se vai usar dois pontos. Bom, então para formatar a primeira letra, o comando, né, que a gente vai utilizar é first letter, certo? É o pseudoelemento first letter. Então você vai colocar um seletor aqui, seja lá ele de qualquer elemento que você queira, de um identificador, etc. E aí você vai usar dois pontos, first letter e colocar as regras de formatação que você deseja. Com relação à primeira linha, é o first line, certo? Então, assim como a gente tem first letter, em inglês, tradução aqui, first line seria a primeira linha. Nós temos também a possibilidade de alterar o marcador de uma lista, seja ela uma lista ordenada, uma lista não ordenada. Nós vamos fazer uns exemplos depois para fixar isso na nossa mente. E por fim, nós temos a parte de seleção do usuário. Então a gente define um elemento e coloca o objeto de seleção do usuário. Eu percebi no vídeo passado que o texto está ficando muito pequeno, né? Então eu vou tentar aqui fazer diferente. Vou customizar aqui o nosso CodePen para ele ficar dessa forma. A gente minimiza aqui. E vamos ver. E eu tentei minimiza. E eu tentei aumentar a fonte. Vamos ver se isso vai... não funcionou não. Só o CSS realmente não funcionou. Eu achei que tinha feito essa opção. Deixa eu tentar aqui ver se eu acho. Editor. Não me permite fazer as modificações, que estranho. Bom, eu vou tentar de um outro método, então, que é no Ctrl+, para mostrar para vocês, para que a fonte fique melhor e vocês consigam acompanhar, porque eu percebi que não estava no vídeo, depois quando eu comecei a assistir o vídeo, eu achei que estava ficando pequeno, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, a gente vai fazer vamos fazer um P aqui, colocar um texto aleatório. De vez em quando é bom aprender novas tecnologias. Não, de vez em quando não, né? Sempre é bom aprender novas tecnologias, certo? E aí a gente pode então definir o nosso seletor P, e aí como se trata de um pseudoelemento, nós vamos usar dois pontos, e aí a gente vai fazer um first letter aqui, first letter. E aí a gente pode, por exemplo, fazer aquela letra grande, né? Então, por exemplo, font size, coloca aqui um tamanho maior, 30px, por exemplo. E aí a gente vê a formatação desse jeito. Se a gente formatar, veja que a formatação da primeira letra, se a gente colocar aqui o formato do P, por exemplo, vamos colocar um background, meus backgrounds, né, gente? Background color, vamos colocar aqui uma cor, sei lá, um cinza, vamos mudar, sair um pouquinho do cinza, né? Vamos colocar um roxinho, então, colocar um roxinho mais leve. Então, o que vai acontecer? A gente tem o que se aplica ao P, aplica a todos os elementos, certo? E aí, quando a gente formata a first letter, a gente está falando só com ela. Então, se a gente vier aqui e colocar uma outra cor, por exemplo, um outro background color,
Então, vai ser aplicado apenas para esse elemento. Por exemplo, vamos colocar aqui mais escuro. Então, o mais escuro seria AD, por exemplo. Ele vai trazer o mais escuro e vai fazer essa distinção. Com isso, a gente consegue ter uma formatação aqui interessante. Se a gente tentar, por exemplo, eu vou pegar um texto aqui da internet qualquer, só para não ter que ficar digitando. Vamos lá, deixa eu achar aqui abrir um editor com algum texto aleatório. Tá? Vou pegar um texto em inglês mesmo, só para a gente colocar aqui, ó, vou criar um div /div e vou colocar esse texto aqui para aparecer, então, aparecer tanto aqui. E aí a gente pode, por exemplo, continuar fazendo, por exemplo, div, e aqui a gente vai usar agora first letter, só para a gente ver a primeira letra ser, first line, desculpe, que é a primeira linha, tá? Então, aqui, a primeira linha, o que nós queremos fazer? Vamos colocar uma cor diferente, color, e colocar cor azul, quem sabe? Cor azul, né? Na primeira linha. Eu não consigo pensar um exemplo agora, nesse momento, de dizer, olha, isso aqui é um exemplo que vai ser legal, que vai ser interessante fazer, mas estou mostrando para vocês como funciona. Tudo bem? Vamos ver agora com relação ao marker, a gente precisa de criar uma lista, né? Antes só deixa eu mostrar como a gente fez no elemento P. Note que se eu vim aqui criar um segundo P, ele vai criar a mesma formatação, ó. Sempre é bom estudar novas tecnologias. Então ele vai continuar com a mesma formatação. Por quê? Porque eu apliquei a todos os P's. E se eu quisesse diferenciar, o que a gente poderia fazer? A gente poderia, por exemplo, definir um identificador ou uma classe, por exemplo, class destaque. Vamos colocar uma classe destaque. E aí a gente vai combinar os classificadores. Então eu quero P, só que eu quero que o P da classe destaque tenha um destaque apenas. Opa, escrevi errado aqui, destaque, não detaque. Destaque. Senão não vai pegar, né? E aí quando eu coloco apenas o elemento que está com destaque é que vai, no caso que está com a classe destaque, é que vai se destacar, que vai aparecer diferente. E aí se a gente vir aqui colocar a classe destaque, por exemplo, no div, ó, class destaque, ele não vai aplicar aquele elemento. Por quê? Porque a gente aplicou essa condição para o elemento P com a classe destaque. E se a gente quisesse que todos os elementos que tivessem a classe destaque aparecesse? Bom, a gente pode tirar o elemento P daqui, ó, deixar apenas a classe destaque. Dessa maneira, agora, todo elemento que tiver essa classe vai ter a primeira letra, vai ser de tamanho 30 com uma cor específica de background, certo? Então, a gente tem essas variações. E aí, se a gente notar... O que mais que eu queria mostrar aqui? Bom, beleza, acho que era isso. Agora, eu quero mostrar dos marcadores, né? Então, eu venho aqui e crio um marcador, por exemplo. O L... vamos fazer um L aqui. Uma lista não ordenada. Não, vamos colocar uma lista ordenada, porque ordenado list, e aí a gente vai colocar as coisas que a gente precisa aprender. Então a gente precisa aprender HTML, depois nós precisamos aprender /li, depois nós precisamos aprender li, agora que é o que nós estamos aprendendo, CSS, e por fim nós vamos aprender JavaScript, certo? Uma outra tecnologia aí que vocês vão aprender no futuro. Ok, então eu coloco esses elementos. Veja que se a gente vier aqui, vamos fazer uma formatação para os elementos LIs, ó, vamos definir aqui que os nossos LIs vão possuir uma cor verde. Ele vai aplicar a cor verde. Mas se eu quiser, por algum motivo, por exemplo, formatar ou dar um destaque para o marcador, eu consigo fazer isso aqui, ó, marker. E aí eu consigo mexer só no marcador. Veja que eu não estou aplicando a nenhum elemento, porque eu estou aplicando a todos os marcadores. Depois eu posso vou mostrar para vocês que a gente pode especificar também. Então, por exemplo, para o marker, eu quero colocar uma cor de fundo, né? Então, background green. Background color, vamos colocar green. E aí...
E aí ele tinha que funcionar, mas não funcionou. E aí a gente vai tentar ver por que que isso não está funcionando. Marker. Tá tudo certo. Marker. Vamos tentar aqui com OL. OL marker. Não, L marker. Por algum motivo parece que não funciona. Vamos tentar só a cor para ver se a cor funciona. Red. Tá. É aquela coisa de, deixa eu tentar ver se funciona mesmo. Deixa eu forçar aqui para ver se funciona. Se eu deixar aqui, se eu colocar um important aqui, talvez ele funcione. Important. Ou essa não é uma propriedade que pode ser forçada. Acho que não. Tudo bem. Então tem que ser mesmo, só permite mexer na cor aqui. Não. Se eu colocar red, e aí vai pegar e vai ficar o marcador como vermelho. Se eu fizer uma outra lista, uma lista agora não numerada, o L, colocar os meus L's aqui, veja o que vai acontecer. Lista 1, item 1, item 2, e assim por diante. Veja que eles continuam, item 3. Veja que eles continuam seguindo o mesmo padrão. Por quê? Porque eu defini que o meu LI tem a cor verde e eu defini que o meu marker tem a cor vermelha. Tá? Eu poderia tentar especificar, se eu colocar o LI aqui, ele vai ainda continuar sendo aplicado para todos eles, mas se eu quiser atualizar só um deles, eu posso fazer isso aqui, por exemplo, certo? Então, eu só estou aplicando o marker do LI que está dentro do L. Então, o LI que está dentro do OL, ele não é aplicado, porque a gente fez essa distinção, ok? O nosso último marcador, o nosso último pseudo-elemento que nós queremos atribuir é o elemento de seleção. Então, note o que acontece. Quando eu faço uma seleção de um texto, vim aqui e selecionei um texto. Quando eu faço essa seleção, por padrão, ele vai definir que a cor vai ficar branca e o texto vai ficar vermelho. O texto vermelho. A cor vai ficar branca e o fundo vai ficar azul, certo? Todos os elementos que a gente fizer vai acontecer dessa maneira. É possível customizar essa seleção, tá? De que maneira? A gente tem a opção do pseudo-elemento selection. E aí a gente consegue, por exemplo, background, o que eu adoro é o background vermelho com a cor font color com a cor vermelha, certo? Então, nesse caso, quando eu faço uma seleção, agora ele fica amarelo com a cor vermelha. Note que isso está acontecendo. E é possível a gente customizar para algum elemento específico, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, com o meu div, vamos fazer aqui o div, vamos pegar tipo uma peça aqui, o div selection. Eu quero que o texto, color, fique preto. E eu quero que o cor de fundo, background color, seja branco. Então, o que acontece quando a gente seleciona agora? É como se a gente não estivesse selecionando. Não dá para ver que está sendo selecionado. Por quê? Porque a gente deixou da mesma cor da não seleção. Só que se eu selecionar aqui em cima, veja que aqui em cima, ele vai pegar. Ele vai mostrar. Veja que ele vai fazer ele branco com a cor preta, tá? E se eu quisesse fazer aqui em cima também que ele não funcionasse? Bom, aqui a gente ia ter que combinar os seletores, né? Então eu teria que usar o first line, por exemplo. Vim aqui, assim como eu coloquei o first line, tem aqui div first line. Eu teria que repetir a dose e dizer que na primeira linha o meu selection vai ser exatamente igual ao elemento. Então, se eu fizer aqui agora, mas por acaso ele não deixou fazer isso não. Ele não deixou div selection. É porque, eu entendi por que ele não está deixando fazer isso. Ignore, gente, minha tentativa. Nesse caso, a gente não vai conseguir fazer o que eu queira fazer, porque eu queria que ele, na primeira linha, ficasse roxo e da mesma cor, né, com o mesmo formato, mas tudo bem. A gente releva aqui.
E aí com isso, é claro que dessa forma a gente acaba mostrando para o usuário que é como se não pudesse selecionar, né? Não acho que é uma boa a gente fazer isso. Talvez o melhor aqui seja mesmo apenas deixar o usuário selecionar e boa, fica legal, marcando aqui. Às vezes você tem o site tem uma característica específica, tem uma cor específica e aí você pode ganhar, né? Usando, ao invés de deixar a cor padrão do navegador, definir, eu quero que seja selecionado a partir dessa cor ou que tenha essa característica. Tudo bem? Bom, gente, nessa aula eu queria então mostrar esses marcadores para vocês de pseudo-elemento, tá? Nós aprendemos então o selection, o marker, aprendemos também o first line e o first letter. Lembrando que algumas formatações a gente não consegue mexer, então como eu mostrei, tentei mexer o fundo do marcador, ele não permitiu. Eventualmente, se a gente procurar na internet, deve haver uma maneira de fazer isso, que o professor não está sabendo, mas eu acho que também não é uma grande questão, que é uma necessidade, porque o foco aqui é mostrar isso acontecendo para vocês, tá certo? Então até o próximo vídeo, até mais.